Como é que funciona a vista isométrica e a vista em perspectiva? Tá? Então eu tenho aqui essa casa que foi desenhada. Eu tenho aqui o chão, eu estou visualizando o chão do SketchUp e estou visualizando o céu do SketchUp. E lá no fundo eu tenho a minha linha do horizonte. Né? Então, quando eu tenho essa configuração aqui, onde aparece o chão, o céu, né, e consequentemente a linha do horizonte, eu sei que eu estou trabalhando no modo de perspectiva. Tá? Então o que significa isso? Significa que eu tenho um ponto de fuga lá no horizonte e todas as minhas linhas elas estão indo em direção a esse ponto de fuga. Certo? Então eu tenho uma imagem distorcida em relação à minha linha do horizonte. Vocês podem ver aqui, ó, né? Se a gente põe numa vista assim um pouquinho mais frontal, por exemplo, ó, todas essas linhas aqui, elas convergem lá para aquele ponto, né? Aqui elas são lá para aquele ponto. Isso não quer dizer que o desenho esteja torto ou coisa parecida, não. É só uma forma de representação. Para eu mudar esse sistema, se eu quiser sair dessa vista perspectiva e ir para uma vista isométrica, por exemplo, é muito fácil. Ó. Basta eu vir aqui no menu câmera e escolher uma outra forma de projeção. Por exemplo, ó, projeção paralela. Clicando em projeção paralela, aí o meu desenho ele vai seguir a orientação dos meus eixos, né? Ele vai estar paralelo aos meus eixos. E como é que eu sei que eu estou numa projeção paralela? Porque eu não enxergo mais a minha linha do horizonte e não enxergo mais o céu. Estou enxergando aqui só o piso do sketch. Para eu enxergar o céu, por exemplo, eu teria que estar abaixo da linha dos eixos, abaixo desse plano aqui representado pelo eixo X e pelo eixo Y. Então, olha só, se eu usar o Orbit e olhar minha casa, por exemplo, de baixo para cima, reparem que o céu ele ficou nessa cor azulada. Né? Então, significa que eu estou olhando para o céu. Melhor, a tela ficou na cor azulada, significa que eu estou olhando para o céu. Se eu com o Orbit volto a olhar o meu desenho de cima para baixo, ó, eu fico com a tela bege representando o meu chão, certo? Então, desta maneira, eu sei que eu estou numa vista paralela, numa projeção paralela. Se eu quiser voltar a enxergar ela com uma perspectiva, ó, eu posso vir aqui, clicar em perspectiva e pronto, aparece novamente o céu, o horizonte e o piso. Tá? Quando a gente está projetando, aí é mania de usuário, tá? No caso, eu tenho as minhas manias também, né? Então, quando eu estou projetando, por exemplo, eu gosto, em determinados momentos, de trabalhar numa projeção paralela. É mais fácil para enxergar se eu estou realmente paralelo aos meus eixos, né? Se eu estou fazendo o desenho de uma forma correta e tal. Enfim, é mania mesmo, tá? Mas a gente pode projetar tanto numa vista como noutra, né? Naquela que a gente, enfim, tem mais facilidade, tá? Então a gente já viu aí como é que faz a troca das unidades de medida, a gente já viu também como é que faz para mudar de modo perspectiva e no modo projeção paralela, no modo isométrica, né? Vamos dar uma olhada então agora na barra de exibição, por exemplo. A barra de exibição é essa que tem essas casinhas aqui, ó. Tá? Eu vou puxar ela aqui para baixo para a gente ver melhor. Ó, barra de exibições. Tá? Lembrem, né? Desloquei a minha barra aqui para baixo para ela voltar lá para cima. Ó, 2 cliques aqui nessa linha azul, ela volta para o lugar. O que é essa barra de exibições? Né? Que a gente tem diversas vistas. Ó. Eu posso enxergar meu desenho aqui numa vista isométrica, numa vista alto, chama de alto, é uma vista de topo, uma vista frontal, lateral direita, posterior, como se eu estivesse olhando a casa do fundo, e uma vista esquerda. Então, por exemplo, aqui eu estou numa projeção paralela, certo? Vou olhar, eu quero representar esse meu desenho aqui numa vista isométrica. Então eu clico aqui e está aqui o meu desenho representado numa vista isométrica. Certo? Se eu quero ver esse mesmo desenho numa vista de topo, uma vista alto, né, olhando de cima para baixo, eu clico nesse botão
e agora eu estou olhando a minha vista do topo. Se eu quero voltar para vista isométrica, cliquei aqui e voltei para isométrica. Vista de frente, ó, frontal, estou vendo meu desenho numa vista frontal. Uma vista lateral direita. A qualquer momento, tá, eu posso sair dessa vista simplesmente orbitando ao redor do meu desenho. Tá? Então essa aqui é a vista lateral direita. Eu tenho a vista posterior, que eu estou olhando a casa do fundo. Está aqui. E eu tenho uma vista esquerda. Então estou vendo a minha casa a partir da lateral esquerda da casa. Essas vistas aqui, tá, elas estão diretamente ligadas com a posição dos meus eixos, né? Então minha vista frontal ela sempre vai ser uma representação do plano formado pelos eixos X e Z, certo? Então essa aqui seria a minha vista frontal. Ó, o eixo vermelho e o eixo azul, né? X, Z. Tá? Então essas são as formas que a gente tem de visualizar. Mas eu consigo enxergar a minha casa de frente no modo perspectiva? Sim, a gente consegue fazer isso. Ó, vou mudar aqui, câmera, perspectiva. Olha lá, estou em modo perspectiva, estou vendo o chão e estou vendo o céu. Quero ver minha casa de frente? Vou colocar aqui, frontal. Ali. Em modo perspectiva, a minha vista frontal ela é representada dessa maneira. Né? Então, assim, eu não tenho aquela vista chapada da casa, né? Eu consigo enxergar a profundidade, eu estou vendo aqui o muro ó, indo lá para o fundo, né? Então eu não tenho aquela vista chapada da casa, mas eu consigo fazer a representação da forma em perspectiva. Né? Vou botar na lateral aqui, ó, a mesma coisa. Eu consigo enxergar a profundidade dos meus objetos. Tá? Então é possível sim utilizar a barra de exibições no modo, tanto no modo de projeção paralela quanto no modo de perspectiva.